Olá, tudo bem? Bem, boa tarde. Conseguimos aí. É, Essa live de hoje, ela vai trazer o trabalho que a gente está fazendo lá no Elvira para esse retorno aí. É bem importante a gente pensar sobre esses protocolos de retorno que a gente precisa criar para a escola. A gente está trazendo aí a Letícia da Escola Segura. Ela está apoiando a gente nesses protocolos para a gente poder pensar. E esse protocolo ele traz alguns desafios aí. Um deles é a mudança de modelo mental, né? Como é que a gente muda o hábito das pessoas para que as pessoas de verdade sigam os protocolos, né? Então a gente vai começar aí trazendo essa fala dessa empresa que está fazendo esse trabalho super bonito para as escolas de apoiar na implementação desses protocolos, né? Então, espero que estejam todos bem por aí e que aqui seja um espaço, gente, assim, de perguntar, de tirar dúvida. Hoje é bem importante que a gente faça esse movimento aí de entender. Então, é um espaço muito de uma informação não é importante e nenhuma pergunta é óbvia. Vamos todos aí. Oi, conseguimos! Não sei o que era, se era o meu celular, o que estava acontecendo aqui, enfim, conseguimos, né? Deu tudo certo. Bem, a gente estava junto às 7h30 da manhã hoje numa reunião e agora a gente já está aqui de novo. Você tem tido dias aí de 47 horas por dia, né? Trouxe um pouco disso aí na reunião de manhã. Queria te agradecer, assim, primeiro agradecer essa possibilidade aí, agradecer essa ideia de uma empresa que traga esse apoio. Realmente, nesse momento, isso é fundamental para a gente. Então, aí, parabéns pelo trabalho. Eu sei que não é um trabalho que começa agora com a pandemia, né? Que você hoje pode ter esse know-how aí e dar esse apoio que você dá, porque é um trabalho muito sério, de muito tempo que vocês fazem. E quando chega nesse momento que a gente de verdade para pensar o quanto era importante a gente já ter pensado sobre isso, né? Sim. Sobre essa mudança de hábito para hábitos mais saudáveis para a gente mesmo, independente ou não de pandemia, né? Então, eu sei que é uma empresa que já tem algum tempo, que vocês começam olhando para isso e que agora, que bom que vocês já têm aí esse caminho percorrido para estar apoiando as escolas. Então, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua empresa. E eu disse que hoje é muito importante a participação das pessoas, as perguntas, né? Para que a gente possa responder e entender aí aonde estão as dúvidas, né? Aí a Lugama vai me apoiar aqui também nessas perguntas, porque a gente falar e ler e se conectar é meio complexo, assim, Sem né? dúvida. Vamos lá, apresenta a empresa e a proposta de trabalho aí de vocês. Perfeito. Então, me chamo Letícia, eu não me apresento como enfermeira, eu me apresento como uma professora formada em enfermagem. Durante 15 anos eu trabalhei em UTI, mas há 14 anos eu sou da área da educação, então eu sou uma educadora em saúde. Há 7 anos uma mãe me procurou para fazer uma formação numa escola, e aí eu entendi que era um cenário que precisava ser explorado, e aí a gente montou um projeto que tinha data para acabar, que era no final daquele ano. E ele deu tão certo, as escolas entenderam tanto essa proposta de promoção de saúde na escola, que a gente continuou, estamos aí há 7 anos e a gente atende todo o Brasil. A gente tem muito orgulho desse trabalho e a gente faz dele hoje o nosso maior prêmio, que é poder entrar nas escolas e auxiliar essa promoção da saúde. E num momento como esse, isso se tornou imprescindível, né? Eu acho bonito, Letícia, que você fala sempre nesse tom, assim, né? Eu sempre escuto você falar aí, porque você está prestando essa assessoria às escolas da Rose, né? Da UEP, tanto o Elvira, quanto o Oswald, quanto o Piaget. E eu acho bonito
a maneira como você fala, porque você fala essa promoção da saúde, né? Assim, esse lado positivo da gente olhar para isso, né? Esse lado de agregar, de olhar para isso, né? Ah, legal, Silvana. A Silvana está participando aí, os colaboradores do Piaget, que legal. E é bonito que você sempre traz um tom, assim, queria até te dar esse feedback de muita positividade, assim, sabe? De muita confiança pra gente, de que a gente vai conseguir aprender com isso e fazer o que precisa ser feito, né? Tem muito profissionalismo, mas tem em você também uma postura muito positiva e que é muito importante na vida da gente, principalmente nesse momento, de assim, gente, respira que a gente vai conseguir, sabe? Sim. Se a meta é trazer os estudantes de volta, criar um ambiente de saúde, vamos para a meta e vamos pensar como é que a gente chega até lá, E né? vamos executar. Então, conta um pouco assim, do que tem sido esse trabalho aí, os desafios desse trabalho, Letícia, para a gente poder trazer aí as perguntas da galera que está participando da live de hoje, né? Perfeito. Então, primeiro entender que há muitos protocolos, isso tem assustado um pouco as pessoas, mas é dividir a escola em 4 grandes categorias. Então, a escola agora ela vai ter que se remapear e entender que os processos relacionados ao ambiente vão sofrer alterações, os processos relacionados aos cuidados vão precisar de ajustes, os processos relacionados à parte pedagógica, à parte educacional também, e aos relacionamentos. Mas não esquecer que, apesar de toda essa questão sanitária, não deixou de ser uma escola. Então, a gente não pode chegar com essa mentalidade de hospitalização, mas sim de protocolos, de orientações, de adequar essas grandes 4 áreas, mas sem hospitalização e com muito acolhimento. Os alunos precisam desse espaço, os profissionais precisam retomar, e em algum momento a vida tem que continuar. Ninguém vai reabrir uma escola sem uma autorização de uma autoridade, obviamente, isso tem que ser feito com muito critério, mas se isso for autorizado, que seja o mais seguro possível e com o máximo de acolhimento possível. É para isso que a gente está trabalhando aqui. E dentro dessas 4 vertentes, a gente tem uma série de documentos e protocolos que nós desenvolvemos, com uma revisão da literatura muito intensa, que começou em março, primeiro internacional, porque nós não tínhamos nada no Brasil ainda, e agora com os decretos nacionais, a gente tem feito os ajustes para adequar a realidade do nosso país. Legal, legal. Eu estou procurando aqui uma pergunta, eu estou no telefone da Lugama e aí eu estou meio perdida, porque quando a gente não está no nosso telefone, o meu não funcionou hoje de jeito nenhum. Alguém falou aqui como é que a gente, assim, eu fico preocupado de como, não sei exatamente quem, como a gente age quando uma criança vier abraçar a gente, ou seja, com essa questão que a gente tem aí da relação mesmo física, né? O Tiago trouxe isso. Fico pensando na nossa conduta, de como ter que lidar com as crianças quando elas vierem abraçar a gente, pegar no colo, etc, né? Fala um pouco sobre isso, como é que tem muito a ver com essa tua fala da relação, né, Letícia, assim, como é que a gente, o que você tem falado aí para esses profissionais nesse sentido, né? Sim, eu acho que a gente precisa começar esse trabalho antes de reabrir. A gente precisa primeiro orientar as famílias a ressignificar essa etiqueta social. Então, como é que nós vamos manifestar afeto agora? Né? Então, trazer esse assunto para discutir com os maiores, que já têm essa condição de entender, e para os menorzinhos demonstrar. Então, talvez a gente tenha que demonstrar agora que eu quero abraçar e eu vou me abraçar, porque abraçar o outro nesse momento não é seguro, e tentar ressignificar essa etiqueta de afeto. Mas é claro que em algum momento eu posso ter um educador com um grupo pequeno de alunos, e que esse aluno, no ímpeto de ver uma pessoa que é a referência dele, que ele se sente seguro, correndo para abraçar. E a gente não vai poder não abraçar. A gente vai abraçar, mas a gente não vai projetar o nosso rosto na frente do rosto do aluno. A gente vai higienizar as mãos o tempo todo. O ambiente vai estar arejado, vai estar higienizado. A nossa roupa vai estar limpa. Então, a gente vai acolher, vai abraçar e depois a gente vai ter que continuar a nossa proposta pedagógica. Então, esse vínculo com o educador referência, ele vai continuar. É que nem os bebês voltarem para o berçário, nas escolas que tem berçário. Como que nós não vamos dar colo? Né? Não descaracterizou a escola, não mudou, não deixou de ser uma escola. E aí muita gente fica muito preocupada com isso, mas esse contato, ele vai acontecer em algum momento dentro da escola, e se a autoridade sanitária falou que a escola pode abrir, é porque algum contato para essa faixa etária é possível agora. Porque se não pudesse ter contato nenhum nessa faixa etária tão pequena, não poderia se reabrir escola. A gente teria que manter todos em quarentena em casa. Então, eu acho que é ressignificar o afeto, as etiquetas de afeto, e começar esse trabalho em casa com as famílias para depois trazer ele para a escola.
há várias formas de trabalhar isso, mas não tem uma receita, né? A gente vai ter que individualizar para cada faixa etária esse entendimento. Muito legal, assim, isso que você está falando, né? Como é que a gente pode pensar de começar um trabalho com as famílias a partir de agora, né? Porque a gente mesmo está ficando muito assustado de sair à rua, de fazer as coisas assim, está usando uma energia, assim, que, meu Deus, tem que ir ao mercado, o coração já começa a palpitar, né? Como é que a gente precisa, pode já, as escolas já podem começar um trabalho com as famílias agora, antes de voltar às aulas, né? E a Tati traz uma questão aí como é que a gente vai fazer com que as crianças mantenham entre elas essa segurança, assim, né? O que você pode dizer para o pessoal aí que está assistindo a live e que vai assistir depois, que muita gente assiste depois, como é que a gente pode ir cuidando da relação, que é o mais importante, e entendendo que a gente está numa escola, né? Como é que a gente pode estar ali trabalhando com os estudantes essa coisa da proximidade física, né? Então, é isso que nós comentamos para os pequenos, começar a ressignificar em casa, e é um desafio muito maior para os menores, que não têm esse entendimento. Para os maiores, eu acho que isso é uma coisa que já está um pouco mais estabelecida, então você já tem eles visualizando isso nas suas famílias, visualizando isso no meio social, até no ambiente que eles moram, principalmente quem mora em prédio, que agora está cheio de restrição. Então, acho que para os maiores isso é mais fácil de trabalhar, e para os pequenos pensar numa proposta de começar isso em casa. O que a gente precisa entender também é que agora a gente tem uma série de outros recursos que eles vão se deparar na escola e que também vai impactar nisso. Então, eles vão visualizar pessoas com EPI, eles vão visualizar pessoas com máscara, isso já está acontecendo. Dependendo da faixa etária, muitos também vão ter que usar máscara nesse espaço. Então, como é que a gente vai trazer essas questões para o aluno? Umas professoras me perguntaram, como é que eu vou trabalhar a oralidade com o aluno com a minha boca tampada? E aí a gente traz a questão de, olha, vamos pensar na escola, que não deixou de ser escola, que talvez nesse momento a gente tenha que usar uma máscara com visor, para que ele enxergue a minha boca. E depois que eu terminar essa proposta, eu vou retirar e vou colocar a máscara que é recomendada de algodão, conforme a nota da Anvisa, e vou higienizar essa máscara com visor. Então, assim, é fazer alguns ajustes para manter os processos escolares, a afetividade, a possibilidade de acolhimento, né, de receber esses alunos, mas sem esquecer da segurança. Eu acho que é um processo. Eu acho que a equipe pedagógica ela tem condições de estabelecer um monte de coisa aqui para poder criar esses vínculos e fortalecer, né, os psicopedagogos, todos eles. Legal. Fernando, a gente não consegue tirar o chat da frente da Letícia. O Instagram ele tem isso aí, fica aparecendo as perguntas. O Thiago traz também que esse retorno precisa começar agora no remoto, né? Tá no mato é bom, mas voam os bichos de vez em quando. Como é que a gente pode fazer isso? Eu acho que é uma conversa bem legal, Thiago, para a gente fomentar aí, até pelo fractal mesmo, sabe? Que tipo de ações no remoto a gente já pode fazer. E o Vitor Facina, que é um estudante nosso que está sempre aqui nas lives, ele é do Fundamental 2, ele está perguntando assim, como é que as escolas vão impedir aquela multidão na hora da saída? Aí existem vários protocolos que vão ser estabelecidos. Então, escalonamentos de horários, então não vai sair todo mundo ao mesmo tempo, vai ter que ter um escalonamento, um intervalo entre as turmas, a organização dessa espera dos pais do lado de fora e a notificação de que tem aluno para sair. Então, algumas escolas vão usar apoio de aplicativos, outras escolas vão usar o próprio microfone com alto-falante para poder sinalizar quem está chegando e quem está saindo. Vários profissionais da escola ajudando esse momento, então direcionando, organizando a fila, mantendo o distanciamento. Então, toda a equipe ela vai ter que ser mobilizada nos momentos de fluxo, que é entrada, refeição, uso de áreas externas e saída da escola. Então, toda a equipe, não importa o cargo, vai ter que se mobilizar para tornar todo esse processo seguro. Talvez tornar sentido único os corredores, permitir que a escada, né, se for o caso de usar a escada, ela também tenha um sentido único e não circulem pessoas pelo meio da escada. Então, talvez colocar bloqueios, demarcar os espaços, etiquetar o piso, colocar placas de sinalização. Vai ser um novo normal. Mas é um processo que a gente entende que numa primeira semana ele vai ser um pouco desafiador, mas a partir disso, isso vai se repetir tanto que vai se tornar uma nova rotina, que não é o que a gente deseja para o resto da vida, mas que de fato vai ser necessária nesse momento. Nós já temos experiências de escolas que abriram em Manaus, e que de fato numa primeira semana a coisa foi um pouco mais difícil, e que agora, caminhando para a segunda, indo para a terceira, elas já se sentem mais confortáveis e os alunos também com os protocolos. Então também é um processo e todo mundo tem que estar envolvido, independente do cargo. Legal. Tem um monte de pergunta aí. Eu acho que a live com mais interação, Letícia, foi essa daqui. Assim. Que bom.
Tem várias perguntas assim, Dani. No caso do Elvira, a gente não vai obrigar ninguém a ir para a escola. A gente vai trabalhar de forma assim, remota e de forma presencial também, tá? E aí é o posicionamento de cada escola. A gente vai continuar com as aulas online, a gente está equipando até as salas de aula para que isso aconteça, tá? A Letícia, hoje de manhã, a gente já tem um protocolo pronto que foi feito pelo Elvira, pelo Piaget, pelo Oswald. Esse protocolo, ele vai passar por um estudo da equipe gestora essa semana, né? Vai ampliar um pouco mais. Ele foi feito por uma parte da equipe gestora e vai ampliar. Hoje a gente combinou isso na nossa reunião, né? E a gente também, nesse protocolo, a gente depois vai passar para os educadores logo na primeira semana de aula em agosto, para que a gente esteja pensando sobre isso até setembro. Então, a gente vai ter um mês aí para pensar sobre esses protocolos e sobre ações de implementação. Inclusive, eu estava pensando aqui agora, quando você fala, eu disse assim, seria bacana a gente, que aí a minha cabeça já começa a funcionar, né? Assim, a gente já trabalhar com as pessoas em casa, né? Em casa, antes de retornar. Eu fico pensando assim, até os próprios educadores nas suas aulas virtuais durante o mês de agosto, a gente tem espaços de trabalho sobre isso, né? Sim. Então, galera, é legal colocar isso no planejamento, assim, como é que quando vocês estiverem com os estudantes, a gente pode pensar sobre isso, né? Ela fala um pouco da educação física, aí a galera está perguntando de educação física e de hora de recreio. E banheiro. Banheiro a gente não tinha falado hoje de manhã, né? Mas a educação física e a questão do recreio é a mesma coisa da hora da saída e da entrada, né? A gente vai mudar alguns horários para entrar algumas turmas mais cedo, outras turmas mais tarde. E a hora do recreio, os estudantes comerem nas salas, né, que você passou para a gente, por que isso é mais prudente nesse momento, né? Aí depende do espaço físico da escola. Então, junto com a equipe de nutrição, a escola vai ter que fazer um mapeamento do seu espaço de refeição e entender qual vai ser o fluxo de pessoas ali, se vai ter que adotar outros espaços próximos, como uma sala volante para refeição, isso vai ser seguro, vai dar para manter distanciamento, não vai ter aglomeração. Se entender que talvez tenha que distribuir para alguns estudantes isso na sala de aula, também não é um problema, porque basta a gente higienizar as mãos antes e depois, higienizar a superfície que foi usada para se alimentar antes e depois, recolher esse lixo adequadamente. Então, assim, ninguém vai ficar sem a sua refeição, sem o seu lanche. A escola só vai ter que entender, de acordo com o seu espaço, qual é a maneira mais segura para evitar aglomeração. E na educação física, agora as propostas elas são mais corporais, mais individuais. A gente não vai poder ter disputas, ter jogos, porque isso culmina em contato, né? Então, vai ser muito mais um trabalho corporal e que eu acho importantíssimo, pensando no tempo que esses alunos estão presos em casa, né? Apesar de saber que alguns ainda conseguem circular, fazer caminhada, a gente tem uma grande massa de pessoas que estão confinadas de fato. E poder voltar, poder se exercitar, mesmo que individualmente, eu acho extremamente importante, mas com todos os protocolos, sem compartilhamento de objetos, né? Com horário escalonado, sem aglomeração, com distanciamento, higienização das mãos, tudo aquilo que a gente já falou aqui. Letícia, eu sei que você já tem que ir, né? Você deu pra gente um tempo aí, que bom que você tá aqui, porque tem um alcance muito grande, depois muita gente assiste a live, isso é bem legal, né? Quem não pôde assistir hoje, tem 140 pessoas aqui quase assistindo agora, né? Então, assim, queria pedir para você só 2 pontos para você falar internamente, um outro que é externo, assim. Um primeiro ponto interno é pensar nessa coisa de banheiro e bebedor, e o outro externo é a gente pensar sobre o transporte escolar. Perfeito. Então, o banheiro, de novo, vai ter que ter uma boa sinalização para dizer qual é a capacidade daquele banheiro. Então, ele comporta, nesse momento, com distanciamento, na hora de lavar as mãos na pia, por exemplo, 3, 4, 5 pessoas. Então, isso é importante. Sempre ter uma pessoa, um adulto, quando a gente pensa na educação infantil, ou até para os jovens, uma pessoa que possa monitorar esse fluxo para evitar aglomeração, um trabalho de conscientização dos alunos para que eles evitem também essa aglomeração, e se porventura em algum horário gerar alguma fila para uso, que eles respeitem o distanciamento. Dentro do banheiro vai haver toda uma proposta de higienização com maior frequência, né? Então também o descarte desse papel, a higienização das mãos antes de entrar e usar o banheiro, a higienização das mãos com água e sabão na hora que sair do banheiro, tudo isso torna o seu uso seguro.
como a gente utilizaria um banheiro se a gente tivesse que fazer isso hoje fora da nossa casa no meio da pandemia. É a higienização das mãos antes e higienização das mãos depois, tá? O outro que você comentou... Tem todo um protocolo para a galera da limpeza, né? Sim. Assim, é legal falar isso, né? Isso aqui, uma dos pontos principais desse protocolo que você está trazendo para a gente, ele está com o pessoal da limpeza, que a gente já vai começar agora na próxima semana, né? Dessas instruções de banheiro, bebedor, tudo isso, né? Sim, tem uma rotina de limpeza, um protocolo enorme, vai dar um baita de um trabalho, ajustar tudo isso com a equipe, mas uma vez alinhado e todo mundo entendendo o seu papel e com uma boa liderança, a gente vai ter procedimentos específicos para esse momento de pandemia. Então, aquilo que era higienizado 2, vai talvez ser higienizado 4, 5, 6 vezes ao dia, dependendo do tamanho do contato que tem com as mãos das pessoas, que a mão é o nosso maior vilão nesse momento, por conta da presença e do risco do coronavírus adentrar nariz, boca e olho. Então, a gente precisa manter as mãos e as superfícies de maior contato muito higienizadas. Então, o bebedouro com disparo para a boca, ele tem que ser desligado. O bebedouro agora ele vai ser para abastecer uma garrafinha. Então, todo mundo tem que ter a sua garrafinha de uso individual, que eu vou levar para minha casa, vou higienizar, né? Então, eu vou abastecer sem tocar no bico, sem encostar essa garrafinha no equipamento, vou higienizar minha mão antes de acionar um botão, se não for automático. Peguei a minha água, higienizo a minha mão depois, porque eu coloquei a mão no botão. Então, não tem jeito. A gente vai ter que se policiar agora para fazer uma coisa que nós já praticávamos, mas com uma intensidade muito maior, por conta de não termos ainda um tratamento e uma vacina. E aí você falou da parte externa em relação ao transporte. Vou saber se tá tudo certo. Eu tô te ouvindo. Então tá bom. É porque então eu vou continuar. O transporte escolar ele já tem um protocolo específico, né? Então a gente já tem um decreto do governo, a gente tem uma minuta da prefeitura e alguns outros documentos, de acordo com o estado, isso tem sido já distribuído, outro está para sair, de como eles vão ter que se comportar. Então há documentos em que eles vão ter que fazer até a aferição de temperatura antes de deixar o aluno adentrar, a higienização desse veículo vai ter que ser com frequência, o número de viagens provavelmente vai aumentar, porque ele não vai poder lotar o seu espaço, vai ter que ter distanciamento, manter as janelas abertas o mais arejado possível, álcool gel para higienização das mãos, papel toalha, um lixinho para poder descartar se alguém precisar usar esse papel toalha ou esse papel para esse lenço de papel. Higienização, inclusive, do volante, dos locais onde o condutor coloca a mão, e se ele tiver um auxiliar, essa pessoa também vai ser muito importante, porque ela vai ajudar a higienizar as outras partes, que são as partes que a gente toca muito, maçaneta, né, o botão de abrir ou a manivela de abrir vidro. Então, agora é olhar para esse veículo, como a gente já está observando no transporte, por exemplo, por aplicativo, que eles estão fazendo toda uma higienização, muitas vezes a cada cliente, né, mas a consciência principalmente de quem usa. Ter o seu alquinho de bolso, higienizar as suas mãos, né, se manter no seu local e respeitar, claro, sempre, eu não vou entrar numa van escolar, eu não vou sair da minha casa se eu estou com sintomas. Então, tanto o aluno maior tem que ter essa clareza, quanto o aluno pequeno, o pai e a mãe tem que ter essa clareza. Está com a síndrome gripal, está com um dos 9 sintomas principais de uma síndrome gripal, febre, tosse, dor de garganta, calafrios, né? Uma diarreia sem motivo, perda de olfato, paladar, os que a gente já está cansado de ouvir, não saia de casa. Primeiro liga para a escola, comunica, faz uma investigação com teleatendimento de saúde primeiro. Se de fato se tratar de um caso suspeito, fique em quarentena. Se a gente continua circulando com síndrome gripal, a gente só favorece a transmissão. Então, isso é importante para pensar antes de adentrar o transporte escolar e antes de chegar na escola, tanto para a equipe quanto para os alunos. Legal. Querida, muito obrigada. Obrigada aí pelo seu tempo, que a gente sabe que está se multiplicando. Parabéns mesmo pelo trabalho, pela clareza e pelo afeto, sabe, Letícia? De estar dando conta desse monte de gente histérica e acalmando a gente, que você está fazendo isso muito bem aí, tá? Muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. A gente vai falar um pouco mais, gente. Tem um monte de informações aqui. Em relação ao Elvira, especificamente, esses protocolos, o primeiro modelo, ele já está pronto. Elvira, Piaget e Oswald aí. O Cláudio vai trazer um pouco desse protocolo aqui. E o Cláudio vai trazer um pouco também de como a gente está se preparando com a própria sala de aula, com equipamento, tudo isso para esse retorno, tá? Então, a gente já fez algumas coisas e logo na primeira semana lá do
o retorno de vocês, a gente já vai estar compartilhando isso com vocês. Os gestores, as lideranças e os articuladores da escola estão trabalhando com isso, né? E a gente vai trazer essas informações assim que retornar às aulas. Vou trazer o Cláudio aqui para contar um pouco de como é que a gente está vivendo isso aí. Ele é a pessoa que está também aí brilhantemente apoiando a gente aí no meio dessa loucura aí, né, Cláudio? O Cláudio, ele é... Hoje a live é com o chefe, gente. Olha isso. Calma aí que eu vou até pentear o cabelo. Que hoje a live é com o chefe. O Cláudio é uma pessoa que eu tenho muita admiração, assim, muita gratidão por ter encontrado ele aí nesse caminho. É um cara que está super apoiando a gente em todas as ações que a gente está fazendo. Lá no Elvira, além desse apoio, Elvira, o Oswald de Piaget aí, além dessa certificação aí da creche segura e dessa consultoria que a gente contratou, a gente também tem uma certificação do Hospital Einstein, e eu acho legal o Cláudio falar um pouco sobre isso. Obra, Silvana está aí, seu braço direito nas obras aí, contar um pouco como é que a gente está se preparando enquanto rede para isso, Cláudio. Bom, primeiro eu queria agradecer, é um prazer enorme aqui estar fazendo parte aqui dessa live com o pessoal do Fractal, Aluito, Lugama e Andresa. Andresa tem sido uma grande parceira, uma parceiraça aí, minha especialmente, como diretor do grupo, né? E é um prazer estar aqui, né? Então, nesse primeiro momento, o que eu acho, né, é que a gente tem que valorizar muito a parte humana de cada uma das pessoas aqui, que faz parte não só do Elvira, como do Oswald, do Piaget. E aí, pensando no lado humano, eu sempre penso no lado assim das emoções, né, do ser humano, o professor, do ser humano, nosso colaborador, né, e dos nossos alunos e das nossas famílias. Eu acho que o Covid trouxe questões emocionais aí para todos, né? E além da questão da saúde, que evidentemente é importante, a gente tem que colocar em primeiro lugar esses cuidados com a saúde dos nossos alunos, nossos colaboradores, a questão emocional, que você faz muito bem aí no Elvira, né? É uma questão vital aí para essa reabertura, né? E a gente tem pensado bastante, a gente tem feito muitos planos, estudado muito, sempre focado nesse cuidado com o ser humano, cuidado com a saúde física e a saúde emocional de cada uma das pessoas aí, que é muito importante para todos nós. Conta um pouco pra gente. Hoje eu fiquei, de verdade, assim, fiquei muito impressionada com as salas que a gente está montando lá, né? Cuidando dessa questão da segurança, do distanciamento. E até a Dani perguntou aí, que é uma mãe que a gente ama muito aí, que é uma mãe muito sensacional, sobre essa questão se eu não quiser mandar meu filho, e enfim, vai ser obrigatório, para a gente criar olhando para essa segurança, essa possibilidade do estudante ter aula em casa, né? Eu fiquei muito impressionada com a sala modelo lá, que a gente vai replicar no Elvira. Conta um pouco aí, a gente já abriu todas as salas da frente lá para ter circulação também, né? Então, a gente já cobriu a quadrinha para ter 2 espaços abertos também para os estudantes dentro da escola. Então, a gente tomou uma série de medidas aí já de obras mesmo no espaço da escola para que isso aconteça, né? Do ponto de vista estrutural, né, a gente tem preparado as salas de aula para receber os alunos e professores de uma forma muito segura, né? Estudantes, as nossas famílias e os nossos colaboradores têm que ter muita segurança para voltar agora para o trabalho, e a gente vai fazer o máximo possível para gerar essa segurança, né? Então, muitas salas, não só do Elvira, como do Oswald e do Piaget, que tinham janelas fechadas, portas menores, a gente está abrindo, né? A gente está fazendo uma reforma em 8 salas agora do Elvira, né? Colocando portas com uma abertura de quase 2 metros, né? E de largura, né? E janelas em lugares que as janelas eram fixas, né? Porque a gente vai deixar o ar-condicionado preferencialmente desligado, né, para que o ar natural circule na sala, né, com portas e janelas abertas, né. A questão da sala de aula, né, que é um lugar sagrado para todos nós que trabalhamos em escola, né,
é um lugar que a gente está tomando muito cuidado para gerar para professores e alunos, né, estudantes e colaboradores, uma sala de aula que a aula aconteça de forma combinada, né, de forma híbrida, com alunos, nossos estudantes e professores, alunos presencialmente e alunos em casa, tendo aula simultaneamente. Então, a gente está partindo de dois grandes princípios, né? A aula simultânea e a questão da interatividade, né? Sala de aula com protagonismo de alunos, estudantes, em casa e na escola, e os nossos professores simultaneamente, né? Então, esse é o nosso princípio, porque é isso que faz, eu acho que o Vira e as outras escolas do grupo terem um diferencial, né? O protagonismo do nosso professor e o compartilhado com o protagonismo dos alunos, né? Então, sala de aula é um ambiente de muita interação, né? E quando você faz uma sala de aula só remotamente, né, você trata essa interação de forma parcial. Se você fizer uma sala de aula exclusivamente, né, com aulas gravadas, você também não gera tanta interação assim. Então, nosso foco num grupo que se formou, né, foi muito interessante isso, né? A gente formou um grupo do pessoal de TI, TE e outros educadores das 3 escolas que a gente chamou de OEP Tech, né? E aí, há uns 100 dias atrás, a gente começou a pensar em inovações, né? Inovações para esse momento, né? E agora nasceu uma sala de aula que a gente tem chamado de sala de aula OEP Tech, em homenagem a esse grupo, né? Pensante, reflexivo, colaborativo, né? Acho que essa palavra, nesses mais de 100 dias de Covid para o nosso grupo, tem sido sensacional e tem me dado muito prazer, que é a colaboração entre todos, né? E a sala OEP-Tech nasceu dessa grande colaboração do pessoal de TE e TI e outros educadores das 3 escolas. Legal, legal. O Gui está perguntando aqui, eu acho que é o Gui, pai do Facina, né? Gui, pai do Facina. Vamos pensar o seguinte, a gente vai trabalhar muito com personalização no Elvira a partir de agora, né? E a gente vai estar comunicando isso com as famílias muito fortemente nesse mês de agosto. Vão ser muitas reuniões, muitos espaços para a gente poder trazer isso para vocês, enfim. A gente tem aí esse mês de agosto com a volta já no virtual para a gente poder estar fazendo esse trabalho de explicar como vai ser a partir de setembro. Então, agosto a gente fecha o trimestre e começa um outro trimestre que a gente precisa trabalhar de forma híbrida, né? Tem um limitador aí de 30%, sim, mas a partir das ações que a gente vai fazer de personalização, primeiro, a partir do resultado dos simulados da Geek, utilizando roteiros, rubricas, o próprio Canvas, o estudante vai olhar o percurso dele. A gente já rodou um primeiro MVP com os estudantes do 3º ano do médio sobre essa personalização. Então, a gente vai para um exercício de personalização pensando junto com vocês no retorno, porque a gente está trabalhando nas férias, mas a gente não quer ficar chamando os professores, as famílias, os estudantes nesse momento de férias, né? A gente está aqui trabalhando, as lideranças, os gestores, os articuladores, todo mundo, junto aí com o pessoal, com as outras escolas da UEP, mas quando começar agosto, que as aulas voltarem no virtual, a gente vai ter um comitê de famílias, a gente vai manter o comitê de estudantes, tudo isso para poder validar esse protocolo que foi construído com a Letícia, com vocês. Não, o protocolo ele está lá pronto. Agora que os líderes e gestores voltaram de férias, que a gente entregou para eles, que a gente respeitou esse momento de descanso deles aí, né? E aí, na semana que voltarem os estudantes e as famílias, respeitando também esse movimento de descanso de vocês, a gente vai validar isso com vocês também, né? E eu imagino que as outras escolas da UEP também estejam no mesmo movimento, porque a gente tem conversado bastante. Então, todo esse protocolo, ele vai ser apresentado durante todo o mês de agosto e validado e as formações feitas. Até para entender quem são esses 30% que vêm.
E quando vem para a escola, o que é importante que aconteça na escola que não dá para acontecer em casa? Quais são essas turmas? E, gente, é assim, é personalização. É olhar, porque às vezes uma turma de quarto ano, às vezes não, sempre. Uma turma de quarto ano é diferente da outra turma de quarto ano, é diferente da outra turma de quarto ano. Existe uma proposta pedagógica que é de todas essas turmas, mas a forma como a gente faz isso, ela é diferente em cada turma. Então, é muito pensando nisso e até nessa personalização aí que a gente traz a partir do simulado da Geek que eles fizeram, que a gente vai traçar esses percursos. A gente já começa com essa conversa. Não é a primeira live que a gente faz sobre isso, a gente fez pelo Fractal live sobre isso, mas é para dizer para vocês que a gente está de férias não, que a gente está trabalhando, né, Cláudio? Muito, né? A escola está em obra, as coisas estão acontecendo, né? Estamos trabalhando umas 14, 15, 16 horas por dia, né? E... Estamos quase igual a Letícia. A Letícia, assim, aliás, eu queria até dar parabéns aí, porque a Letícia é sensacional. Eu acho que a gente podia fazer mais uma live com ela, porque as pessoas têm muitas e muitas perguntas, né? E a cada dia, né, que a gente vê os dados do governo e orientações do governo, as coisas mudam também. E aí, só para vocês terem uma ideia, o nosso protocolo já mudou. A gente chamou, né, no começo, né, de um rascunhão de protocolo, né? A gente está fazendo isso já acho que uns 40 dias. A gente tem aí 40, 50 dias de elaboração do nosso protocolo. Carol aí, João, tem trabalhado muito com você, né? Carol e o João estão aí super focados. João e Carol são, assim, irmãos aí de lives e de encontros, porque a gente troca muito, né, as nossas dificuldades, né? Agora, foi muito bacana esse percurso, porque o nosso protocolo OEP, né, que a gente tem chamado agora mais de plano de contingências, né, a Letícia também tem ensinado isso para a gente, né, a gente tem plano de contingências e dentro do nosso plano de contingências há um grupo de protocolos, né, enorme, né, com muitos detalhes, né. Ele passou, né, isso é legal a gente falar, por muitas famílias aí do Elvira, né, e também do Oswald e do Piaget, que são compostas por médicos e enfermeiros, né? Então, isso foi muito bacana também, né? Várias partes do nosso protocolo, o plano de contingências, tem a participação dos pais e muitos educadores, professores, pessoas da orientação, da coordenação, também participaram do protocolo. Denise, que é a nossa enfermeira aí, também tem participado muito, tá super à frente desse processo aí. E assim, não se preocupem, porque essa hora o sol aqui tá atrapalhando, gente. Não se preocupem, porque nesse mês de agosto a gente vai à lua aqui com a comunicação disso, a gente está pensando em estratégias de comunicação. Agora, a participação da família é muito importante, assim, para assistir os vídeos que a gente fizer, para ler os textos que a gente mandar, para estarem nas reuniões, assim. Então, esse movimento da família participar vai ser muito importante aí nesse mês de agosto, né? Porque a gente já vai começar com ações aí de formação nesse momento que retornar, mesmo não sendo ainda com essa parte no presencial, né? E a gente vai participar assim, fortemente com a comunicação, né? Com as famílias. E além de toda essa troca, né, e treinamento, né, com os colaboradores, né, que é fundamental, nos primeiros dias de retorno a gente vai fazer uma grande equipe, uma força-tarefa realmente para monitorar as ações, né? As ações vão sair do papel e a gente precisa ter gente com aquele olhar bem apurado para que tudo dê muito certo, porque a gente está falando da saúde, né, de alunos, colaboradores, e é fundamental, né? E também, certamente, a gente vai apresentar também um plano de ações ligado à parte emocional de todos, né? A gente tem feito também encontros, né, do grupo, né, com nossa central EP, né, que cuida do RH com a Silmara. É um trabalho super bonito da Silmara aí também, que tem feito de atendimento aí, né, a área de relacionamento, já tem, acho que são 3 equipes no Elvira fazendo esse trabalho com o pessoal lá da central,
de mesmo sentar, conversar, de cuidado emocional das pessoas, né? O pessoal do relacionamento, nesse momento, eles recebem muita coisa, né? Então, é desde a família que perdeu o emprego, até famílias super nervosas com o que está acontecendo. A Aninha está falando de um trabalho que a gente tem, que é o Chá das 5. Eles já botaram o nome de Chá das 5, não era esse nome não, mas virou. É toda terça e quinta às 5 da tarde, que é um momento para falar. Quem quer trazer alguma coisa para cá, é um espaço também, as lideranças, os gestores, os articuladores, né? Tá bom, quem quer falar, quem quer trazer alguma coisa aqui para falar, entendeu? E aí a gente traz questões que são as mais variadas questões para a gente poder pensar junto. E não tem coisa óbvia, não tem coisa sem valor, e não tem coisa sem motivo, não. O que vocês querem trazer para cá? Desde uma questão lá do atendimento à família, até uma questão do retorno do pessoal da limpeza. Tudo é discutido muito nessa cultura que a gente tem aí de escola aprendente, para a gente poder falar sobre a visão sistêmica, né? Falar sobre as coisas, criar esses espaços de diálogo para a gente poder ter essa visão cada vez mais sistêmica aí, né? Então, a gente tá aqui se cuidando, né? Um cuidando do outro sempre aí nesse processo. Tem sido muito bonito isso. É isso aí. Cláudio, muito obrigada, querido. Ó, a Silmara cheia de elogios aí. Será que ela está assistindo aí? Todo mundo que está fazendo trabalho falando Silmara sensacional. Que bom, tá vendo? Muito bacana. Que bom isso daí. Parabéns aí, viu, por todo o trabalho que você tem feito. Para nós, querido. E, de novo, parabéns aí pelo pessoal da Escola Segura e da Letícia, que tem sido um grande suporte para nós. E tem também um selo que a gente vai ter aí, que é do Einstein, né, Cláudio? Que a gente também vai falar sobre isso, né, para as famílias. Assim, a gente está fazendo um trabalho de certificação com o Einstein pela ABPAR, para a gente poder também certificar esse protocolo, né, da Silmara. Né? Da Silmara não, da Letícia. É porque agora virou um fã-clube da Silmara aqui. Tá vendo? Eu fui falar da Silmara, aí aparecem os fãs aí. Mas ela merece mesmo. Apareceu um fã-clube. Mas ela merece mesmo porque ela tem feito um trabalho de acolhimento emocional que é fundamental para os nossos colaboradores, né? A gente tem muita gente que mora sozinha aqui em São Paulo e é sozinho com a Silmara e com os companheiros desses grupos aí de debate, né? Então, muito importante. Com relação à questão desse retorno do trabalho com a Escola Segura, e também agora dessa parceria que a gente tem com a ABPAR, né? A ABPAR fechou um contrato de apoio ao protocolo médico com o Albert Einstein, né? E eles vão nos apoiar em relação ao protocolo médico, né? Então, especialmente para essa parte médica, com muito cuidado, né? Como a Letícia falou, né? Não transformar um ambiente escolar em um ambiente hospitalar, né? Então, mas o Albert Einstein é inquestionável, né? Então, eles vão trazer certamente bastante informação e conhecimento da área médica para a gente cuidar aí dos nossos estudantes, nossos colaboradores. Então, a gente tem o Einstein, tem a Letícia, tem o chazinho da Denise e tem a Silmara. Tá tudo sob controle. Não tem como dar errado isso, né? E a gente tem a coisa mais bonita entre nós, que é a troca, a ajuda e colocar o ser humano em primeiro lugar, porque eu não acredito em escola que não coloque o ser humano em primeiro lugar. Legal. Querido, muito obrigada Eu que agradeço. por tudo aí, de verdade. Melhor chefe de todos os que eu tenho, ele é o melhor de todos. E é um super parceirão aí. Obrigada, querido. Obrigado, Dê. Fique bem aí, todos aí. Obrigado e para todo mundo aí. Amém. Bem, legal essa live, hein, gente? Gostei, a gente podia repetir, né? Agora quero ver a Selminha fechar isso tudo. Esse monte de coisa. Hoje a gente teve uma conversa muito legal, assim, eu e a Selma. Quarta-feira, né? A gente tá falando sobre isso, né? Que é o Moleciaco. Pois é. Esse negócio aí tá dando eco, Selma. Gente, é muita coisa. É muita coisa num dia só e em 4 minutos, né? Porque
A gente já está com o tempo... Não, a gente começou um pouco tarde, tem 14 minutos. Ah, ótimo. Bom, A Selma vai trazer uma perspectiva, gente, assim, muito importante, que é a mudança de hábito para que isso aconteça. Então, vamos pensar sobre isso, que não adianta todos esses protocolos se eles não acontecerem, né? exatamente. Eu estou chamando isso de cultura dos protocolos, né? A gente está falando sempre de cultura organizacional e a gente está falando de cultura aprendente e agora chegou a hora, né, da gente obedecer um pouco, né? Nós sermos mais obedientes, porque a cultura do protocolo ela já pede obediência, né? Ela já pede compromisso, porque ela tem um foco, né? Então a gente vai ter que olhar para isso e aprender, mas também vai nos ensinar a nos disciplinar. E disciplina é uma coisa que toda cultura precisa para criar hábitos. E é a partir dos hábitos que se constitui, né, os pilares da nova cultura, né? Então, de qualquer jeito, a gente precisaria passar pelo processo disciplinador. Infelizmente, a gente está passando, né, por uma exigência sanitária, mas, de qualquer forma, dentro da proposta do Elvira de desenvolver a cultura aprendente, nós passaríamos pela disciplina, né, pelo desenvolvimento disciplinar, né? Então, mas agora a gente vai ter que olhar, né, o exercício da disciplina pelo cumprimento dos protocolos. Eu gostei muito da frase que tanto o Cláudio, né, como Letícia trouxe, que não podemos hospitalizar as escolas. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque nós colocamos dentro das escolas muito profissionais de hospitais. E os profissionais, eles olham os protocolos sanitários com muito rigor, né? Porque, claro, é um hospital. Nós precisamos fazer uma tradução disso para a escola, porque nós não podemos esquecer que a escola é um lugar de relacionamento e de afeto, e socialização. A escola existe para isso. Então, nenhuma escola cumpre sua função se ela não possibilita as relações, né? E essas relações a partir de laços afetivos, né? E a socialização de saberes, porque a gente aprende na relação. Então, portanto, nós precisamos garantir, né, o não contágio, a não contaminação, mas nós precisamos também garantir relacionamento, socialização e afeto. Não está fácil, né? Não está fácil colocar isso dentro do mesmo, né, dentro do mesmo pote. Mas aí é que vem a questão da leitura sistêmica. Bom, para realizar tudo isso, quais as considerações que eu tenho que ter? E aí Letícia trouxe de novo, para que eu fale sobre essa escola segura, mas que é escola, e essa segura que não é hospital, então eu tenho que olhar ambiente, cuidado, o pedagógico e o relacionamento. Então, ela colocou aqui 4 dimensões, né? Bom, quando eu olho para o ambiente, eu tenho que considerar que é um ambiente seguro, que evite, né, que sustente o afastamento, que evite contato, né, contágio e contaminação. Ok, mas esse mesmo ambiente é um ambiente que precisa proporcionar experiências de aprendizagem, e a aprendizagem tem a ver com pessoas diferentes, subjetividades, né, com relacionamento e com afeto. Então, quando você começa né, a desenvolver essa teia de relações entre as coisas, isso é muito importante, é como se você fosse desenhar um mapa de relações, que essa é a leitura sistêmica, para depois você pensar que vivência e que experiência cabe nesse contexto aqui. Então, sem antes você fazer esse mapeamento, então, para aprender, eu preciso de um ambiente tal, eu preciso de uma relação tal, eu preciso de um tempo tal, porque também eu tenho que considerar que eu não posso, que os meninos não podem ter contatos, que eu não posso permitir contágio. Então, isso é sistêmico, né? Isso é leitura sistêmica. Então, eu nem posso achar que a minha escola, depois de toda mapeada, depois de toda plotada, toda bonitinha, higienizada, né? Eu já cumpri o meu papel protocolar. Eu cumpri uma
uma parte pequena do protocolo, que é preparar o ambiente. Mas as pessoas que vão viver nesse ambiente precisam ser preparadas. E é por isso que eu digo, a disciplinar, eu nem estou sabendo falar, né? O disciplinar Disciplinarização. o disciplinar as pessoas para fazer o que precisa ser feito exatamente quando tem que ser feito. E aí que os protocolos têm uma função muito importante. Então, primeiro você vai definir o que é que vai ser feito, onde e por quem. Tá? Então, é por isso que esse documento ele é muito importante. Depois que você tiver esse documento escrito, você vai olhar para a sua estrutura física e dizer qual é, né, a intervenção que eu vou fazer na minha estrutura física para que ela suporte esse protocolo. Então, aí eu já ajo na estrutura física. Bom, agora eu tenho protocolo, tenho estrutura física, tem escolas que vão fazer até, como você disse aí, o Elvira está também tendo obras, tem escolas que vão precisar de obras. Depois das obras, as sinalizações. Depois disso, quem fica responsável pelo quê? E o treinamento. E o treinamento, ele precisa também definir indicadores para cada fluxo desse, como que eu vou saber se o fluxo está funcionando, que eu não preciso atuar ali. Então, eu tenho que colocar, né, no desenho do fluxo, então eu sempre coloco, escreve o protocolo, cria o fluxo, define indicadores e treina as pessoas. E aí começa a estrutura de feedback, né, que o Peter Senge sempre fala. Então, o lugar que não está funcionando bem, vamos começar a pontuar feedbacks de ajustes para a gente deixar redondinho. E isso é um treinamento de pessoas. E para o treinamento de pessoas, como nós estamos virtualmente, esse treinamento precisa começar virtualmente. É como o Cláudio disse, o que você disse, né? Vamos usar esse mês agora para começar a atuar treinando as pessoas. Então, aqui no clube, né, as escolas do Clube REME, a gente está trabalhando justamente isso. O fluxo de treinamento das pessoas. Então, passa primeiro por um estudo dirigido do protocolo, depois vai passar, não é, por estudos de casos, situações, né, que as pessoas têm, ó, se acontecer isso, faz o quê? Porque geralmente é isso que acontece nas organizações que cumprem protocolos. E depois, simulações em loco, porque essas pessoas vão precisar sair de casa, ir até a escola para treinar lá, né, para ver o que acontece lá. Depois, feedback e ajuste até o momento da gente poder atuar. Né? Quando disserem pode voltar, a escola tem que estar pronta, né? Porque assim como... A gente falava, né, Selma, sobre as empresas que passam por essas certificações ISO, né? A gente conversava sobre isso essa semana. Exato. Como é que precisa de uma mudança de hábito, de atitude, para poder ter essa certificação, que além das obras, da estrutura, tem essa questão, né? É isso. Ou no mínimo, né, um olhar apurado de profissionais que passam por essas experiências para poder nos dizer, né, o que nós não estamos enxergando, até porque não é um lugar de conforto nosso, né, de um saber, né, que nós temos contato com ele. Então, por isso que essa aproximação com a área de saúde é importante para os protocolos sanitários. Agora, para protocolos pedagógicos, né, que é a nossa área, porque trata-se de escola, a gente também precisa saber que olhar para os nossos currículos e começar a ajustá-los a partir de um tempo que é diferente, né? Algumas pessoas colocaram aí nas lives, né? Qual é o tempo, né? O tempo que o menino vai ficar na escola, qual é o tempo do intervalo, que tempo é esse? O tempo é protocolar, o protocolo sanitário diz sobre, né, o máximo de tempo que a gente pode ficar submetido ao mesmo grupo, no mesmo lugar fechado. Pronto, até 2 horas, a gente já sabe que o máximo é esse. Então, como que a gente lida com as propostas, as vivências de aprendizagem dentro desse tempo máximo de 2 horas num lugar fechado, mas em outros lugares para fazer outras coisas? Então, a gente tem trabalhado sempre na dimensão do tempo e na dimensão do espaço. No tempo, a gente foca no síncrono e assíncrono. No espaço, o físico e o virtual. Então, como nós podemos criar vivências para garantir experiências de aprendizagem para esses variados aprendizes, porque agora a gente também topa a complexidade da escola,
Porque quando a gente traz isso, a escola anterior, né, o antigo normal, não tinha essa preocupação. Né? Se a gente for substituir o antigo normal pelo novo normal, a gente vai dar aula virtual, professor falando e menino ouvindo, e agora, na volta, é gravar a aula, enquanto uns estão assistindo pela tela, os outros vão estar assistindo fisicamente. Isso não dará certo. Tá? Nós ficaríamos muito tempo aí, então, portanto, não pode ser isso. Então, para ser outra coisa, a gente precisa pensar nessas dimensões, e aí a gente dividiu bem isso, entendeu? Tempos e espaços e os cruzamentos, e a partir dos cruzamentos, como que a gente vai dividir a carga horária e fazer essa narrativa, né, aprendiz para todos. Então, a gente também está trabalhando nisso. E aí já isso. tem uns 4 meses que a gente vem nas nossas reuniões falando sobre personalização, né? Exatamente. Como é que a gente, de fato, olha para aquele estudante, dentro do que ele tem como necessidade para finalizar esse ano aí, né? Isso é uma aprendizagem muito bacana que a gente também está tendo, né? De personalizar esse ensino. É porque tem um conceito que vai derrubar agora nas escolas, né? A escola sempre foi um lugar para ensinar a muitos de vez, tá? E ela não vai poder ser mais esse lugar para ensinar a muitos de vez. Ela vai precisar ensinar a poucos, não é? E cada um ter o seu roteiro. E essa roteirização personalizada, ela é muito complexa mesmo. Algumas escolas já começaram a fazer isso e, por isso, elas tendem a ser escolas que vão servir de referência para esse ajuste curricular agora. Porque o modelo de muitos dentro de uma sala de aula, na condução só de um professor, esse modelo acabou. Porque muita gente vai voltar, outros não vão voltar porque não querem voltar e vão ter garantias para isso. Não vão voltar porque não podem voltar. Os professores, existem professores que não poderão trabalhar, né, no físico, vão ficar só no virtual. Existem professores que são bons no virtuais, né, e a escola vai ter que aproveitar esses, e outros que são melhores no físico, a escola vai ter que dizer, é um outro modelo que se aplica aí, né? Por exemplo, para aulas expositivas, a videoaula é mais eficiente do que a web aula, né? A web pode ser para tirar dúvida, quer dizer, tem muitas discussões que vão caber agora. E eu sempre digo, né, nas lives que eu faço, nas reuniões, gente, o melhor de tudo é que todo mundo está tolerando a gente dizer que não sabe fazer. Então, vamos aproveitar agora, que agora dá para errar, porque todo mundo vai ser solidário ao erro, porque todo mundo sabe que essa resposta ninguém tem. Né? É melhor que a gente erre agora. Nas mentorias isso, Thelma. Nas mentorias eu falo assim, não tem ninguém errando, a gente está aprendendo. Exatamente. Esse é o melhor momento. Né? Se deixar para depois, aí vai ter que saber. E aí vai ser muito caro esse saber, né? Então, essa discussão, eu acho que a escola segura, né? A coisa que Letícia traz da escola segura, agora é segura pelo Covid. Mas a gente sempre quis uma escola segura, né? Os pais sempre quiseram um lugar, mas que segurança é essa? Segurança do indivíduo se desenvolver plenamente. É essa segurança que os pais querem, né? Os meninos passam muito tempo na escola. O que a escola está fazendo com o meu filho? Tem famílias até que querem câmeras na sala para saber o que está fazendo. Mas é só a visão não dar conta do trabalho que a escola faz para desenvolver essa criança. Isso é uma escola segura. Agora, a escola segura está sendo a escola para evitar, né, o contágio. Muitas famílias, agora aqui dando uma dica, muitas famílias vão começar a escolher escolas para o ano, né, 2021 por segurança. Segurança será um dos critérios para as famílias, porque elas terão medo de mandar os meninos para a escola. A escola que tiver garantir maior segurança, ela vai ser a escola, né, que vai à frente. Aprendizado com segurança. É esses dois elementos aí que vão ser definidores. E quando a gente tem lá na Elvira algumas práticas que até algumas famílias saírem da Elvira para discordar dessas práticas. Quando a gente trabalha com um projeto, quando o menino tem um portfólio, quando a gente troca a sequência didática normal por uma vivência, onde o menino produz. Nossa, não, isso não é escola, isso